Então, eu vou apresentar aqui, pela ordem curricular aqui, o desembargador, aqui à minha direita, o desembargador José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, ou, se ele nos permitir, o professor Pepe, como a gente se refere quando vai citá-lo. Ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais, doutor em Direitos Fundamentais, professor nos cursos de formação de juízes da ENAMAT, de escolas judiciais brasileiras, e conferencista na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Portugal. Então, eu passo a palavra ao cerimonial. Convido o juiz Maximiliano e o professor Aires Roves a ocuparem seus assentos na plateia para assistirem à apresentação do primeiro panelista. Bom, deixa eu levantar o passador aqui. Então, bom dia, Floripa. Bom dia, TRT-12. É um prazer, uma honra estar aqui. Gostaria de agradecer a diretora da escola, a desembargadora Maria Heleda, virtual presidente, né, presidente eleita do TRT-12, esse honroso convite ao meu querido amigo Tavares, também e ao meu querido de longa data, comandante Lúcio, né? Lúcio e eu temos uma cumplicidade, uma parceria de muitos anos, né? Em várias dimensões, em vários aspectos, né? Então, é um amigo, quando ele falando aqui, a gente rememorando, né, nossa história. Eu me lembro o dia que eu conheci, né, ele estava com uma boina russa, se não me engano, não era? Lá em... Como é que chama aquele lugar? Campos do Jordão. Né? Eu acho que era um evento da Matra 2, né? Que depois ele chegou a ser presidente da Matra 2. Na época ele estava iniciando ainda, era um aprendiz de líder associativo, né? E é uma satisfação muito grande, uma honra muito grande estar aqui, retornar a Floripa, e agora para falar de um tema que me encanta, né? E com uma responsabilidade exponencializada. Eu tenho tantos amigos aqui na plateia, não vou declinar, não, porque a gente acaba esquecendo um ou outro, né? E comete a omissão, é o maior pecado que existe. Então por favor, todos os amigos, sintam-se cumprimentados. Bom, mas aqui a responsabilidade é muito maior. Aqui, primeiro, começou o processo eletrônico, né? Começou antes da lei 11.419, já em 2003, não é isso, professor Aires? Acho que 2003 com a JUF, né, com a Justiça Federal, com aquele artigozinho, né, que permitia a prática de atos eletrônicos na lei, não é isso? Estava a lei de juizados especiais federais, e eles criaram um processo eletrônico. Na verdade, eu acho que saiu disso. De repente, 1 milhão de processos, juízes federais, e eles falaram, e agora? Se o Supremo declara tudo isso nulo, aí eles correram atrás, fizeram um lobby, tem lobby do bem, né? Esse foi um grande lobby do bem. Então, isso a gente tem que reconhecer, os juízes federais, esse lobby do bem, a lei 11.419, eu acho que é uma lei maravilhosa, eu sou um entusiasta dessa lei, né? Eu acho que ela é muito adequada, tanto é que ela não foi... Tecnologia muda a cada semana, né? E a lei está aí, não está precisando alterar, porque ela foi bem pensada, né? Já pensando na própria tecnologia. E também porque a honra está aqui que temos, né, aqui os maiores especialistas nessa matéria, né? Tanto o meu querido Tavares, né, sem nenhum favor, é uma das maiores autoridades, pensadores, né, transcendendo já a questão estava lendo agora o último texto dele,
a questão do processo eletrônico, ele já está realmente entrando no direito eletrônico, né, da questão da norma eletrônica, propondo, inclusive, pensando já que o futuro vai ser o parlamento editar a lei e o algoritmo para aplicação dessa lei, na norma, né? Então, olha aí o que vem pela frente para a gente. Essa discussão que o parlamento, às vezes, está aborrecido com os juízes, que não querem aplicar como queriam, né, os parlamentares. Então, eles agora têm uma ferramenta. Ele fala, olha, se o juiz não for, nós vamos fazer a norma, a e-norma e o algoritmo para a aplicação da norma, né? Então, isso vai aparecer, isso é uma questão. E o professor Aires Hover, né, que é um grande pesquisador, né, da matéria, né, nossa maior autoridade aí na academia brasileira. Ele, sem dúvida, ele e o Serbena são os grandes nomes, né, dessa área. Então, é uma honra aqui muito grande e uma responsabilidade muito grande falar. Eu fico vendo aqui, com toda essa responsabilidade, e revendo o Lúcio, né, fazia tempo que a gente se fala muito por zap, né, mas fazia tempo que eu não encontrava pessoalmente com o comandante Lúcio. Eu estou pensando até mudar um pouquinho eu estou começando a enjoar do meu slide. Tem uns 15 anos que eu passei esse slide, mas eu mudei, gente, claro, né? E quando eu comecei a passar a minha apresentação, eu estava falando aqui agora, eu era assim, estava num momento de maior entusiasmo, né? Eu era um leitor do Pierre Levy, do Castells, né, que eu estou chamando agora de fase romântica da internet. Agora eu estou vivendo uma fase um pouco, não sei se é pelo clima todo que nós estamos vivendo atualmente, né? Eu estou um pouquinho mais pessimista com isso, né? Eu estou pensando aqui, hoje me veio essa associação na cabeça. Falou, olha, Pierre Levy, né, eu era deslumbrado com a inteligência coletiva, com o conceito do Pierre Levy de inteligência coletiva. É um conceito que sempre me deslumbrou, mas agora eu estou sendo impactado pelo conceito de Humberto Eco de legião de imbecis. Então, nós estamos a inteligência contra os imbecis, né? Então, mas isso retrata bem o que é a internet. É a inteligência coletiva, mas é a legião de imbecis. Então, não sei se eu estou um pouquinho agora, hoje, mais impactado pela essa faceta dos imbecis. Então, eu estou tentando colocar o pé no chão mais, com esse que a gente chama, hoje eu sou mais crítico do que a gente chama de triunfalismo tecnológico. Vocês me policiam aí, porque eu não vou seguir isso não, sabe? E eu tenho tempo aí, você vai me dando aí? Então, 10 minutos você me avisa. Porque eu não vou seguir muito, mesmo porque esse slide aí dá para umas 16 horas, mais ou menos, então não vai dar para passar tudo mesmo. Bom, primeira coisa, mas voltando um pouquinho, para não ser tanto pessimista, a questão que a gente tem que deixar de lado é a famosa oposição entre o homem e a tecnologia. Não existe essa oposição. Não existe poucas coisas. Hoje eu acho que a tecnologia é tão humana como a dignidade, né? A tecnologia é uma coisa essencialmente humana. Então, não há oposição entre tecnologia e o homem. Então, a relação que existe entre a tecnologia e o homem é uma relação de imanência. Não é uma relação de transcendência, não é uma relação de oposição, é uma relação de extensão, buscando do McLuhan, né, a ideia de os meios, né? Então, os meios de comunicação, os meios de transporte e os meios informáticos, né, são extensões do ser humano.
Então, nós não precisamos ficar com medo assim de tecnologia. Mais ou menos também, né? Só que não, né? Porque com essa questão da inteligência artificial, né, Tavares, nós temos que... Eu estou com um pouquinho de medo também. Mas estou com mais medo daquele coreano maluco com Trump. Né? E o meu filho é um nerd lá do Vale do Silício, trabalha lá em São Francisco. O primeiro lugar e o mais próximo do Kim Jong-un, como é que é? Kim Jong-un, sei lá o nome dele, vai ser lá. É o mais próximo onde ele pode atacar é São Francisco e Los Angeles. Então, eu estou começando a acordar assim de madrugada com isso. E ele está com medo. Olha como é que está chegando lá nos Estados Unidos. Eles já deram instruções que eles acham que vão interceptar. Se tiver um ataque nuclear lá em São Francisco e Los Angeles, eles podem interceptar, mas não tem certeza que vão conseguir. Eles, com 30 minutos, eles vão avisar lá em São Francisco, vão falar, ó, não deu para interceptar, vai chegar uma... Então, se vira nos 30. Se vira nos 30, olha só. Aí, a única coisa que eles podem fazer, para quem for milionário, tem um bunker lá, debaixo da terra, vai para lá. Quem não for, que é a maioria, né, como é o meu filho, que eles estão falando para ir para o mar. E ficar vendo assim, na hora que passar o míssil, na hora que ele for explodir, mergulha. Para ficar só para o impacto, né, da explosão, para se proteger disso. Mas na hora que voltar, tem radioatividade, né, ainda que se livre da explosão. Quer dizer, eu como pai, eu estou vivendo, né, o resto tudo agora, reforma trabalhista para mim é nada. Né? Bom, então, a questão, né, uma grande questão que o Castells coloca, da questão da filosófica, a grande questão filosófica que o Castells coloca é a questão entre o ser e a conectividade, né, filosófica, é a questão mais profunda, isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? É o Castells que falava isso, ser, conectividade. E agora uma que me ocorreu, o Max, né, que é o juiz quântico, que adora, o formulador do processo quântico, né? Nós estávamos debatendo no GEDEL lá, eu vi, aí nessa discussão saiu uma frase genial do Tavares, que eu coloquei aqui, em homenagem ao Tavares, que aqui a grande questão filosófica com a inteligência artificial, da internet quântica e da computação quântica, é a questão de ser e não ser ao mesmo tempo. Por quê? Porque o mundo quântico, né, é a computação atual é a linguagem binária, do 0 ou 1, né? Passa corrente, não passa corrente. Então, é uma coisa ou outra, né? O terceiro excluído. Essa é a lógica formal tradicional, binária, ou 0 ou 1. A computação quântica, né, que tem a sobreposição de estados, que tem como é que chama? O emaranhamento, né? É 0 e 1 ao mesmo tempo. É uma lógica do 0 e 1 ao mesmo tempo. E isso a gente já tem alguns lógicos, né, já há muito tempo. Aqui nós temos um grande lógico brasileiro, que é o Milton da Costa, né, que fala da lógica, como é que chama? Lógica paraconsistente, né, da lógica paraconsistente, que incorpora o princípio da contradição, né, então o ser e o não ser ao mesmo tempo. Mas isso é muito difícil a gente pensar isso, né? Imagina desenvolver uma lógica. O Tavares ontem me falou que já tem uma lógica pronta para um algoritmo pronto para a computação quântica, né? Que é essa computação. Mas é difícil a gente pensar isso. Como é que a gente, né? Isso foi uma das onde que eu li? Foi você, Tavares, fala, ou alguém falando umas grandes brigas entre
entre o Einstein e o Bohr, né? Porque ele que é o formulador desse pensamento quântico, que o Einstein, nem um gênio, podia admitir, não podia conceber, né? Porque então é uma questão difícil. Então, como é que nós estamos? Nós estamos para esse mundo, caminhando para isso. Pode ser que essa computação quântica, esses algoritmos, a dificuldade agora é física, de fazer um computador, porque a lógica já existe para isso. Não tem um computador que suporte esses algoritmos, né? Mas assim que tivermos, a capacidade de processamento vai chegar em níveis exponenciais, inimagináveis. Ou seja, todas as criptografias vão ser quebradas facilmente, rapidamente, pela computação quântica, só que ela pode fazer uma criptografia também, essa muito mais resistente que a de hoje. Mas todas que existirem, se alguém conseguir fazer um computador quântico aí antes dos outros, ele vai dominar o mundo, porque ele vai quebrar todos, transferir todo o dinheiro, pegar os dados de todo mundo, né? E vai dominar. Então, essas questões, né? Era da conectividade e a questão agora quântica do ser e o ser ao mesmo tempo. As 4 fases do processo, há muitos anos que eu falo isso, eu comecei com 3G quando eu escrevia, porque só existia até 3G. Aí entrou a 4G, agora, né, o Max, a gente está falando que já tem a 5G. Né? As gerações do processo eletrônico, a gente faz uma brincadeira com as fases. Que a primeira é a fase do processo escaneado, não é processo eletrônico. Depois o processo eletrônico com automatização de atos. Né? E depois uma de inteligência artificial no processo. E eu punha o e-processo, que é o processo da internet, o último. Agora, houve um salto nos últimos tempos da inteligência artificial tão grande, que eu acho que eu vou mudar ali, ou pôr para 5G, etc., vou inverter. Mas, na verdade, o processo eletrônico, hoje em dia, o PJE do Max, né, ele tem as 4 fases, né? Então, você não pode falar, né? Eu vi no seu texto você falar que você prefere usar até como dimensões, né, do que gerações, né? Aqui eu usei porque já é a linguagem informática de 4G. São dimensões e todas coexistem. Então, o nosso processo hoje, o PJE hoje, ele é fotoprocesso, é processo escaneado, a lógica, principalmente do PDF, a desgraça maior. Eu odeio PDF, né? Eu sei que todo mundo gosta de PDF, né? Quando houve aquela alteração que eles xingaram o Max, né? Com o sumário, né? Mas, para mim, PDF no dia que a gente se libertar do PDF, é que a gente vai entrar no processo eletrônico mesmo. Né? Por enquanto, nós estamos num processo em 1G, processo escaneado, porque o PDF praticamente é escanear um processo. Né? Então, ainda nós estamos raciocinando com a lógica do papel e não com a lógica eletrônica. Vou pular isso aqui, porque senão... acho que eu vou falar só desse marco teórico aqui e vou terminar, porque não vai dar tempo de falar tudo. Há muitos anos que eu venho trabalhando com, principalmente o McLuhan, o Dinamarco e o Castells. E agora eu vou estou usando recentemente um grande constitucionalista argentino. Vocês estão pertinho aqui, se puderem trazer esse moço aqui, ele dialoga com o constitucionalismo norte-americano, que é o Roberto Gargarelha. Tragam, viu, para vocês terem mais facilidade. Esse homem é muito bom. Ele é um constitucionalista que está na frente dos brasileiros. Ele está na frente. O conceito de constitucionalismo dialógico. E o Barabás também, eu trabalho com o Barabás, que é um físico, matemático, que trabalha há muitos anos, desvenda e prova matematicamente os princípios da rede, como que a rede funciona, a lógica da rede, a racionalidade da rede, de todo fenômeno que acontece em rede, é diferente dos fenômenos que a gente
está acostumado que são fenômenos, vamos dizer, lineares. Então, o fenômeno de rede, ele não funciona da mesma forma na racionalidade, né? E o Barabás é bom que ele é mais antigo também, mas ele sempre teve o pé mais na terra com relação ao triunfalismo do Castells, o triunfalismo do Pierre Lévy, né, o deslumbre dos dois, os românticos. O Barabás, desde que formulou seus princípios sobre a ciência das redes, ele já falava uma coisa assim, que a gente desmistificava. A gente acha que tudo que está na internet é democrático, né? Democracia virtual, isso é sinônimo de democracia. E ele falava, não é não. A internet é hierárquica. E ele prova isso matematicamente. E ele já mostrava isso em 2000, isso. E hoje, mais claramente, isso tá ressaltado pelo Barabás, que é o que muita gente está chamando de GAFA. GAFA, vocês já ouviram falar em GAFA? GAFA, eu estou chamando já de GAFAL. GAFA é o quê? O Google, Apple, Facebook e Amazon. Essas 4 dominam a internet. Então, a internet a gente acha que é uma coisa democrática? Não. 80% da internet está na GAFA. Tudo só acontece na internet nesses 4. Inclusive, é uma das que o próprio Barabás comprova, que é que é chamada Lei de Pareto. Ele comprova a existência da Lei de Pareto, que o senhor hoje falou da Lei de Pareto, né? Dos 80-20, né? Comentando sobre o Fabiano, né? Que aquela discussão que vocês tiveram sobre 80-20, né? O Marx foi muito esperto. Olha, vamos concentrar em 20% dos problemas, das questões que vão resolver 80% dos problemas, né? A Lei de Pareto é isso. E ele prova, o Barabás, que todo fenômeno de rede, internet, funciona a Lei de Pareto. Ou seja, 80% da internet tem 80% da internet funciona em 20% dos sites. 80% dela está em 20%. Só que, na verdade, é muito menos, né? Se você em 4, nem 80, em 20, é 4 só. Não chega a 80, mas aproxima de 80. Eu ponho GAFAL, né, essa tecnologia, porque eu coloco o U de Uber, né? Porque o Uber não é uma plataforma de transporte. A Uber vai se transformar na plataforma de trabalho. Na maior, vai dominar, né? Já domina, né, a área de transporte, mas ela vai dominar o trabalho, né? O trabalho que no mundo vai ser prestado via plataforma, né? E ela vai dominar esse setor. 10 minutos. Só falando do McLuhan, para a gente entender por que dessa reflexão principiológica, por que o processo eletrônico, a grande questão é um debate, a maioria dos processualistas não aceita que o processo eletrônico tem uma principiologia própria. A maioria, os processualistas tradicionais dizem que se trata apenas de um procedimento eletrônico, que não podemos falar em processo eletrônico, porque o processo eletrônico, dizem a questão eletrônica é um mero procedimento, que os princípios abstratos, etc., do processo eletrônico e do processo de papel são os mesmos, né? Então, seria uma tecnia falar em processo eletrônico. Nós pensamos diferente. Primeiro, por quê? Está na própria lei, a lei que chama de processo eletrônico, né? A lei 11.419, que está dogmatizado. Então, está na lei. Mas um argumento que parece... Tem vários. Eu poderia aqui ficar 2 horas só nisso.
Mas um argumento para mim, eu gosto de usar o McLuhan, né? Ele tem uma frase que se tornou, inclusive, um livro dele, que é o meio é a mensagem. E nós, da área jurídica, a gente não entende muito bem o que ele fala quando ele fala isso, que o meio é mensagem. O que ele diz o seguinte: o meio é mensagem, que o meio, a mídia em que uma comunicação é transmitida, ela afeta o conteúdo dessas mensagens. Esse meio, ele não é neutro do ponto de vista da nossa racionalidade, do nosso conhecimento. Ele afeta o conhecimento, o conteúdo que está sendo transmitido. Isso quem pensou foi o McLuhan, né? Então ele dizia, o meio é a mensagem, o meio, a mídia, afeta o conteúdo da mensagem. E a gente, jurista, a gente não aceita isso de jeito nenhum. Por quê? Nossa cabeça de jurista, a gente separa muito bem separado, olha, isso aqui é forma, isso aqui conteúdo. A gente, na nossa cabeça, acha que isso está muito separadinho, né? Só que, na verdade, o McLuhan, na linguagem, na comunicação, ele viu que forma e conteúdo são duas faces de uma mesma moeda. Você não consegue muito bem, a gente acha que pode separar de forma e conteúdo, mas forma e conteúdo, elas estão mais embrincadas do que a nossa racionalidade pré-McLuhan pensava, né? O McLuhan é um grande pensador da comunicação do século XX, né? É um cara, assim, tipo um Kelsen da teoria da comunicação. É lógico que muita gente bate nele, né? Mas você marca o direito depois de Kelsen e antes de Kelsen, né? Então, a teoria da comunicação, você marca antes de McLuhan e depois de McLuhan, né? Mas nós temos que aprender, ele revolucionou, né, a forma da teoria da informação, da teoria da comunicação, com as visões dele. E para a gente ter isso muito claro, como que o meio afeta, eu gosto de passar um exemplo, né, a indistinção entre filmar um livro, a palavra filmar livro, a expressão, vamos filmar um livro. Quando eu sempre pego, depois eu quero ver o que você fez lá, né, que você fez uma montagem. A gente pega e fala o seguinte, olha, minha filha adora o Senhor dos Anéis, então eu sempre uso o Senhor dos Anéis. Ela fala o seguinte, olha, o diretor, até esqueço o nome dele, do diretor do Senhor dos Anéis, vai filmar o livro, Senhor dos Anéis, vai filmar o livro. Aí ele filma o livro e reúne lá em Los Angeles, no teatro lá, no lançamento, no Dolby Teatro, né, aquele, para a imprensa mundial, vai fazer a premiere do filme, do livro filmado. Toda a imprensa mundial reunida, vão fingir que vocês são a imprensa mundial, estão reunida lá em Los Angeles, lá em Hollywood, para assistir. Aí chega o diretor e fala, então vamos agora apresentar o livro filmado, Senhor dos Anéis. Aí ele faz uma média de quanto tempo que a gente gasta para ler, uma média, aí ele vai passando página por página, até chegar no final. O que aconteceria com ele, se ele fizesse isso? Tomate era pouco, né? Guilhotina. Por quê? A cinematografia tem princípios diferentes da literatura. O filme, né? O cinema, a mídia cinema, tem princípios diferentes da mídia livro. Se você for usar a racionalidade que você usa no livro para fazer um filme, dá nisso. E, de certa forma, quando eu estava falando do PDF com vocês, nós estamos filmando o processo, quando a gente usa o PDF. A gente deixa de usar todos os recursos da informática,
e da conexão, e para optar para filmar o caderninho que a gente está acostumando, que é caderninho de papel, né? Que a gente já não está na Justiça do Trabalho, já nem está tão acostumado mais, né? A gente está acostumado agora só com a racionalidade, porque o caderninho já, na Justiça do Trabalho já tem, foi a última vara, não foi agora, lá em TRT8, Baetetuba, foi a última vara, né, da Justiça do Trabalho agora com, então, 100% brasileira, né? Lá na Amazônia, chegando. Então, a questão é essa, a gente tem que fazer a transposição do processo eletrônico, para a teoria, para esse novo meio, né? Então, tem inflexões que a gente tem que desenvolver. E o ressuscitando Dinamarca agora, com o novo CPC, principalmente Dinamarca, está na... Eles querem fuzilar o Dinamarca, né? Tem gente que fala, tem um processualista lá de Minas, que é o Dierle, muito bom, um jovem processualista, fala que o Dinamarca só faz conexões dele com o nazismo. Né? Diz que os instrumentalistas são nazistas. Né? Hoje os novos processualistas estão falando isso, fazendo conexão do instrumentalismo com o nazismo. Né? Mas eu acho que não leram bem o Dinamarca, mas hoje ele nem fala muito, né? Porque o Dinamarca hoje é um advogado milionário, então eu acho que ele até deixa o livro dele não atualiza tanto, né? Mas o processo é um meio de participação no instrumentalismo, não é um fim em si mesmo, para deleite de processualistas, né? É um meio de participação, de comunicação, de efetivação de direitos. O Dinamarca chega ainda é um meio de fazer justiça, não é só de fazer efetivo direito material, não. O Dinamarca, naquela época, fala que é um instrumentalismo duro, né, que é meio de fazer justiça o processo. Não é só de fazer efetivo direito material, não. Né? 5 minutos. Então, o Gargarella fala sobre o constitucionalismo dialógico. Ele critica a lógica do... Como é que fala isso em português mesmo? Freios e contrapesos, né? Diz que essa lógica que apareceu no Federalista 51, né, que se atribui ao Madison, que eles são apócrifos, né, os textos, mas se atribui a Madison, aparece falando dos freios e contrapesos. Ele falou que essa lógica já está ultrapassada, é uma lógica agonal, uma lógica de paz armada, de conflitiva, porque são os poderes se contrapondo, se guerreando para se manter no poder. Então, a guerra dos poderes. Essa que é a lógica. E ele fala que isso não pode ser. E é uma guerra só, ele vê só do ponto de vista dos poderes. E o federalista esqueceu do principal, de um detalhe. Qual que é o principal? É o povo. Né? Então, ficou só na questão e excluiu do exercício do poder o povo. Então, ficou o poder exercido pelos poderes, né? E o povo, que é de onde emana, nós sabemos que todo poder emana do Sistema Financeiro Nacional e da JBS, né? Mas diz a Constituição que é do povo, né? Então, aí ele propõe um constitucionalismo dialógico que supera essa lógica agonal, essa lógica conflitiva do freios e contrapesos. Né? Então, é uma abordagem muito legal que ele está fazendo. Então, tudo isso, o Castel, a questão de ser e estar em rede, não vou, meu tempo já acabou, né? O Barabás que eu falei para vocês ali, que a rede é hierárquica, a lei de Pareto, quanto mais rico, né? A lógica de bola de neve, tudo na internet é a lógica de bola de neve, vai rodando, vai aumentando, vai rodando, vai aumentando, né? Quanto mais, e isso tudo é provado matematicamente pelo Barabás, né? Ele não supõe essas leis, não são experimentais, são provadas matematicamente por ele. Deixa eu ver aqui.
Então, fazendo um arranjo entre os quatro lá, o meio não é neutro. Se muda o meio, e o meio é processo, muda o processo. As características desse processo mudam, obviamente, os princípios. Os princípios mudam. Não mudam totalmente, eles têm que ser adaptados, né? Têm que ser pensados por essa nova racionalidade. Não podemos pensar mais, né? E o meio, na verdade, não é um meio eletrônico. Na verdade, o que parece mais importante no processo é o que o meio é a rede, é a internet. É aí que se trava o grande diálogo. Embora seja formalizado, isso às vezes foi motivo de alguma incompreensão. Eu não digo que o processo e o mundo é a mesma coisa. Eu distingo, né? O processo eletrônico está no mundo virtual eletrônico. O processo é virtual, porque antigamente o processo do caderninho se separava fisicamente do mundo, né? Aqui está o processinho de papel e aqui está o mundo. Agora ainda o processo está num sistema, num programa virtual, diferente do mundo virtual. Só que ele não se o processinho de papel não se comunicava com o mundo virtual. Agora ele se comunica com um linkzinho, com um clique. Você cai e entra fora do processo, né? Então, isso muda toda a racionalidade de argumentação do processo, de lógica do processo, profundamente, né? Só para falar isso sobre o princípio da conexão, as suas inflexões, a gente precisaria aqui de horas para falar sobre isso, né? Então, a racionalidade da rede deve ser interativa e dialógica. Eu agora ponto de deve ser, de dever ser. É uma questão, a gente está tratando juridicamente, não é que é interativa e dialógica, como os românticos pensavam, que a internet é democrática, interativa, dialógica. Não, ela não é. Mas ela deve ser, do ponto de vista normativo, do ponto de vista ético. E ela pode ser, se a gente policiar, se a gente ficar atento para o ser, né? O ser não se confunde com o dever ser, né? E o direito é o dever ser, não é o ser. Né? O direito é o dever ser, não é o ser. Não é porque tem que ser, né? O que é, tem o que é e o que deve ser. Né? Então, eu sempre hoje estou enfatizando muito o dever ser. Então, o processo eletrônico deve ser interativo e dialógico. E ele pode não ser. Ele não é naturalmente assim. Mas tem que ser juridicamente, constitucionalmente, deve ser assim. Hã? Sim. E para afinar, uma democracia hiperreal, dois minutos só para falar da democracia hiperreal e o outro, que são os megadados, são as questões mais atuais que nós estamos trazendo aqui. Hoje, com a inteligência artificial, né, e esse negócio de inteligência artificial é muito mais disseminado do que a gente pode pensar. Eu estou vendo aí, com a legião de imbecis que tem aí, estou vendo que a maioria tem inteligência artificial, natural ninguém tem não. Mas, brincadeiras à parte, o Baudrillard, que fala sobre o conceito, que é o formulador, é um sociólogo francês que formulou há muito tempo esse conceito de hiperrealidade, o conceito que aquilo que ultrapassa a realidade aperfeiçoa a realidade, né? Ele fala que o real, aí ele pega lá em Hegel fala que o real é racional, e o racional é real. Então, Hegel não colocou nesse mundo de que a realidade é racional. Mas o que a gente está vendo que o Hegel está errado, que a realidade é irracional ao extremo, né? O que a gente está percebendo. Ela não tem nada de... Então, o real não tem de ser racional, ele fala assim, ele tem que ser apenas operacional. Então,
essa hiperrealidade, ela ultrapassa a realidade, né? Então, essa questão do processo tradicional, a verdade formal versus verdade material, né? A gente transcende para a questão hoje da pós-verdade e de um conceito da verdade virtual. A gente tem que construir juridicamente o que é a verdade virtual, né? Não é verdade real, não é verdade virtual. Tempo esgotado. Já vou para a conclusão. Então, é um conceito que a gente trabalha, que é um conceito técnico da informática de realidade aumentada. É uma realidade aperfeiçoada, mas não é a realidade. Mas ela é aumentada, para o bem e para o mal, às vezes. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente ouve, né, no segundo grau, a gente fala, eu tenho até um acórdão pronto lá, falando, olha, tem que prestigiar a impressão que o juiz de primeiro grau, que teve contato direto com a prova, prestigiar isso, porque ele teve contato direto com a prova, né? Fala isso, tal, a gente geralmente dá que o juiz, a impressão do juiz, né? Embora isso eu acho que não é técnico, juridicamente, mas eu falo isso lá, né? A gente decide assim. Mas, hoje, com esses polígrafos pós-modernos, né, que faz leitura facial e leitura até da retina, com maior precisão absoluta pode saber que se a pessoa mentiu ou não. É muito mais forte que o polígrafo. Com a leitura, durante o depoimento, você filma e depois o sistema te fala, olha, ele tem 99% de ter falado a verdade, ou ele tem 99% de ter falado mentira, né? Então, você pode passar o filme, voltar, rever. Então, você tem uma impressão melhor até que o juiz de primeiro grau, ou o juiz de primeiro grau revendo aquilo, volta, não. Vamos voltar ao que ele falou, repetir, né? Então, amplia a realidade aumentada. Então, esse é o processo hiperreal que a gente está. E, finalmente, a questão que eu estou muito preocupado atualmente, que são os megadados, os dados abertos na internet. Antigamente, quando começou, tinha uma distinção entre dados sensíveis e dados não sensíveis. Hoje, acabou isso, foi para o espaço essa distinção. Todos os dados são sensíveis. A sua opção na internet para comprar uma pizza no iFood ou no Uber Eats, né, isso vai para os dados. Então, a coisa mais prosaica, que é uma opção para uma pizza, hoje é dado. Dados. Então, não tem mais essa distinção. Todos os dados do cidadão são dados sensíveis. E quem detém... Hoje nós estamos na era da informação, gente. Hoje, poder é informação. Quem detém informação, detém poder. Quem concentra informação, concentra poder. Por isso que a questão da internet, de dados na internet, não é só a questão de segurança contra hackers, contra crime, não. Porque se eu sou... muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa honesta, eu não recebi dinheiro da JBS, né? Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Né? A gente às vezes pensa, então vou ceder meus dados, não tem problema não. Pode, eu quero é transparência. Né? A gente tende a pensar isso. Só que não é questão de ser honesto, não. É questão que esses dados estão concentrados. Muito pouca gente tem esses dados. Que é o Google, que a Apple, que a Uber, né? Porque a Uber tem os dados dos motoristas e dos usuários. Vocês sabiam que 10 minutos depois que você sai do Uber, ele sabe para onde que você foi? Ele fica, o GPS dele te monitorando? Cuidado para onde vocês vão com o Uber, hein? Cuidado, porque vocês estão lá na base de dados. Né? Vocês estão na base de dados lá. Então, na União Europeia, tem um sentido de proteção desses dados, todos os dados. A legislação da União Europeia, não vou chegar em detalhes dela. E o Marco Civil nosso também. Só que a nossa Constituição está na contramão. A nossa Constituição está vedando o anonimato. Como se, é uma ideia antiga de que anonimato é uma coisa ruim, as pessoas têm que assumir, têm que mostrar cara e que não sei o quê, não sei o quê. Não, um anonimato hoje é a segurança do cidadão contra o poder. Então, isso está
Por isso que eu vejo com muito ressalvas o projeto de GovData. Não sei se vocês viram esse projeto. Esse projeto é o decreto 8789 de 2016, que faz o seguinte, que quer unificar todos os dados do cidadão com o governo. Ah, vai facilitar, você não precisa de título de eleitor, você não precisa de CPF, tudo um número só. Que maravilha, que coisa boa. Isso não é bom não, gente. Todo mundo numa base de dados controlada pelo poder, o poder está controlando todo mundo. É interessante que Portugal tem uma experiência muito ruim com isso, que inclusive na Constituição portuguesa é proibido um número único. Na Constituição, porque na época da ditadura do Salazar, todo mundo tinha um número único lá. E é assim que o Salazar se manteve 40 anos no poder. Né? Há muitos anos atrás tiveram. Então, a Constituição de Portugal veda isso. E agora nós estamos fazendo isso aqui, achando a melhor coisa do mundo, o projeto GovData. Eu vou parar por aqui, porque eu já falei muito. Muito obrigado aí pela atenção de todos.